Rapaziada, hoje nós vamos falar sobre técnicas de jiu-jitsu, técnicas avançadas, técnicas old school, o que mais acontece nos eventos. Fala, rapaziada, aqui ao meu lado, Fábio Kiltakal, e hoje nós vamos falar sobre técnicas de jiu-jitsu, o que está acontecendo nos eventos, o que pega menos, o que pega mais, todo mundo treinando milhões de posições mirabolantes, e nós queremos saber aqui do Fábio Kiltakal, historiador, faixa preta, o que você está achando que funciona mais na atualidade, Fabão? Mestre Sérgio Malibu, que prazer estar mais uma vez aqui com você. Pedir para o pessoal sempre se inscrever no canal, né, seguir, para dar essa força. Hoje a gente vai falar de um assunto, mestre, que eu acho que todo mundo que é praticante de jiu-jitsu já passou, né, esse pensamento na sua cabeça. Ou seja, você acha que se você aprender técnicas avançadas, técnicas difíceis, que pouca gente conhece, você vai conseguir bons resultados, não só em competições esportivas, como em situações de defesa pessoal. Isso não é totalmente verdade, né, mestre? Obviamente que você tem que ter um repertório grande de técnicas para poder atender a qualquer situação que você se defronte. Mas o que a gente tem visto ultimamente, mestre, é que nos campeonatos esportivos, tanto com kimono, sem kimono, MMA, ou até em situações de defesa pessoal, a gente tem visto que o que tem funcionado bastante são as técnicas básicas. Lógico, com uma ou outra variação, mas são técnicas que a maioria dos praticantes de jiu-jitsu aprendem na faixa branca. É o mata-leão, chave de braço, estrangulamento de gola cruzado, né? Inclusive numa luta recente aí do próprio Ryron Gracie, né? Ele terminou uma luta com uma variação aí de relógio, né? Que é um estrangulamento que a gente aprende logo no início aí na faixa branca do jiu-jitsu. O que você acha sobre esse tema aí, mestre? Eu vou aproveitar essa nossa conversa e falar que vocês podem, através de um curso que eu estou lançando agora, Dominando as Técnicas Fundamentais e um Guia Abrangente para Iniciantes no Jiu-Jitsu. No meu curso Escola de Jiu-Jitsu Online, vocês vão ter uma ideia de tudo que é básico, que funciona, e eu vou botar o link aí nessa descrição desse nosso vídeo aí. Mas respondendo a sua pergunta, Fabão, cara, o que eu tenho visto mesmo eu acho que o porte físico dos atletas aprimorou demais, os caras estão muito fera, mas o que continua pegando são os estrangulamentos, são os armlocks, né? Só que a forma que eles chegam no armlock são maneiras mais bonitas, talvez, né? A gente viu agora um armlock do Mica Galvão, linda também, e outros aí, tem várias pessoas dando armlock maravilhosos, estrangulamentos como o do Ryron, por exemplo, um estrangulamento que é o relógio, né? O estrangulamento, que inclusive eu, na minha faixa marrom, eu finalizei, eu considero que eu fui um dos primeiros a pegar relógio em campeonato de jiu-jitsu, muita gente nem conhecia na época, e eu dei o meu primeiro golpe relógio, um cara muito fera, que eu não costumo dizer o nome de quem eu ganhei, gosto mais de falar do nome das pessoas que me ganharam, mas de quem eu ganhei não gosto de falar, mas eu dei um relógio muito bonito, eu me lembro até as pessoas de uma outra academia muito famosa, que golpe é esse? Ninguém nem conhecia. Então hoje se considera um golpe antigo o relógio, mas muito funcional, né? São estrangulamentos de gola, né? E realmente eu tenho que relembrar nesse meu curso, tem vários estrangulamentos muito bacana, muito importante, que vai abrir a cabeça de iniciantes, intermediários e até professores. Então eu continuo achando que tem golpes maravilhosos, né? Eu ultimamente aprendi o baratoplata, acho bacana, na guarda, por cima, na meia guarda, acho interessante, pega realmente, mas os golpes antigos, cara, são muito eficientes. Mestre, olha só, vários campeões de jiu-jitsu esportivo, eu citei o Ryron aqui, mas talvez o nome mais emblemático que eu diria é o Roger Gracie, né? Que a gente está sempre falando dele aqui, um multicampeão esportivo, né? Se não todas, a grande maioria das lutas dele, a gente via um jiu-jitsu muito clássico, né? Ou seja, é uma queda, uma passagem de guarda, né? Uma montada e uma finalização, geralmente o estrangulamento que ele adora, né? Estrangulamento de gola, na montada, mas e mesmo em outras situações, até
aquela memorável luta dele contra o Jacaré, né? Ele aplica um armlock na guarda, que é uma técnica, né, mestre, que a gente aprende bem no comecinho, né, do nosso treino do jiu-jitsu, né, no início da nossa trajetória, mas você vê que ele, quando é repetido exaustivamente, né, ele funciona em altíssimo nível, né? Ou seja, estamos falando de grandes campeões aí, e mesmo assim as técnicas básicas funcionam. Eu acho que talvez o grande desafio, né, mestre, de um atleta, de uma pessoa que quer competir, não é tanto saber uma gama muito grande de técnicas, né? Eu acho que o grande segredo realmente é poder impor o seu jogo, né? E às vezes é o caso do Roger, mesmo as pessoas sabendo o que ele ia fazer, ele ia lá e fazia, né? Na sua academia, mestre, o senhor dá muita repetição dessas técnicas? Como que é o treinamento dessas técnicas básicas no dia a dia? Não, com certeza. Primeiro falando do Roger, né? Hoje mesmo eu vi o vídeo do Roger, eu adoro ver as lutas dele, né? Ele monta muito bonito, a montada dele é muito bonita. Ele não só pega muito bem o estrangulamento, como chave de braço, né? Aquela americana, o Kimura, ele pega com muita facilidade. A montada dele é espetacular. Às vezes ele estoura a pegada do adversário com a montada, né? O cara tá dominando a manga dele, ele monta e estoura a pegada do cara, muito bacana. E a armlock dele, que ele fez no Jacaré também, um armlock clássico, né, cara? O Jacaré realmente saiu com o braço avariado ali, né? Então, falar do Roger é uma coisa... Porque também ele tem um biotipo diferenciado, né? Ele é um cara muito alto, muito longilíneo e forte. Conheço o pai dele, conheço a mãe dele, são duas pessoas muito fortes. Então, ele é um cara alto, forte, calmo, técnico, realmente é uma sucuri, né, cara? É uma sucuri do jiu-jitsu. E você perguntando, na minha academia é óbvio que a gente repete muita posição. Eu tenho aulas, por exemplo, lá com menos gente, que eu nem boto para treinar, só boto para fazer posição. Os caras fazem 1 hora de posição de repetição. Vai depender muito do nível do aluno, porque se o aluno pega uma posição com mais velocidade, eu tenho condição de botar outra e outra, mas muitas vezes eu consigo, numa aula de 1 hora, fazer com que eles repitam apenas 2, no máximo 3 posições. Então, porque são duplas, né? Uma hora um faz, a outra hora o outro faz. Quando é uma diferença muito grande de peso, eu tenho um cara muito grande e um cara muito pequeno, eu realmente passo a aula só para repetição de posição. E essas posições, elas são básicas, elas são mais modernas, mas eu acredito que menos de 50 vezes uma posição... Porque o jiu-jitsu, toda hora tem uma posição nova. Toda hora você vê uma coisa nova. Você vê no judô, as pessoas repetem aquela posição, às vezes 1000 entradas, 100 entradas é uma coisa normal no judô. Agora, você botar um lutador de jiu-jitsu para fazer 100 vezes a mesma posição, todo mundo acha que é anormal. Então, eu costumo dizer que 10 é o mínimo do mínimo, né? 10 é o mínimo. Muitas vezes o cara já peguei e faz 3 vezes e diz que aprendeu a posição. Com certeza, ele vai esquecer aquela posição, que aquilo tem que ficar gravado numa velocidade, que você vai usar aquilo numa velocidade, frações de segundos, né, cara? É um reflexo. Você tem que condicionar o seu reflexo. Para você condicionar o teu reflexo, você tem que repetir, como um jogador de tênis que joga o tempo todo aquele tênis, o jogador de golfe que joga. Então, sem repetição, eu não acredito que você consiga evoluir. E outra coisa, tem golpes que você vai ter mais facilidade e outros não. Outro dia eu estava tentando fazer esse estrangulamento do Roger Gracie. Para o meu biotipo é difícil, porque o meu ombro é travado. Então, você tem que se adaptar a um golpe, ver, esse golpe eu consigo fazer, faço bem ele. Não é que ele se encaixa no teu jogo, você consegue fazer. Depois que você vê que você consegue fazer, você tem que repetir ele muitas vezes durante algum tempo. E aí você vai agregando posições para situações novas, que o jiu-jitsu te apresenta sempre situações novas. E você tem que estar preparado, porque são frações de segundo. O cara, de barriga para cima, para virar de 4, você tem várias situações para pegar o cara. Então você tem que pegar ele no tempo certo, dependendo de onde ele vai botar a mão, se você vai esgrimar, se a mão vem por dentro, se a mão vem por fora. Então, cada movimento, cada reação do seu adversário tem uma posição para você fazer. Então, é isso que eu costumo fazer na minha academia, criar situações, né? E nessas situações mostrar, o cara pode vir por aqui, por ali, por ali. Então, você tem que estar esperto por aqui, por ali, por ali. Então, eu mostro tudo que um ser humano pode fazer em várias situações,
um ser humano normal, porque tem ainda aqueles, um corpo muito avantajado, os círculos de Solé, que eu chamo, né? Eles conseguem fazer manobras que às vezes um ser humano normal não consegue. Então é repetição e um bom professor para mostrar a variação de várias situações que podem acontecer no meio da luta. É isso aí, mestre. Eu tenho visto, inclusive, você dando alguns seminários, né? Vi alguns trechos ali, alguns vídeos que você posta. Eu acho muito legal essa questão do professor, do mestre, enfim, mostrar uma posição básica, um armlock, por exemplo, na guarda, mas ele te dá um detalhe ali que faz toda a diferença, né? Então, ou seja, o cara pode até falar, mas armlock na guarda eu já sei, mas quando ele passa a usar aquele detalhe, né? O Rickson faz muito isso, né? Você já teve aula com o Rickson, você sabe o que eu estou falando. Ele passa aquela técnica que todo mundo conhece, mas quando ele te dá aquele pulo do gato, é sensacional e você tem aí uma evolução assim impressionante, né? É o que o Rickson chama de invisível, né? O invisível são realmente os detalhes que você usa para conseguir finalizar aquela posição. E todos os mestres, todo mundo que tem muito tempo de jiu-jitsu, com certeza tem muitos detalhes em várias posições básicas. Eu, modéstia à parte, com 40 anos praticamente de faixa preta, com certeza tenho detalhes em várias situações, porque é muitos anos de tatame. Então são esses detalhes que eu sou chamado para os seminários, e hoje estou até com esse meu curso aí de 5 horas de curso, vocês vão poder ver muita coisa, muito detalhe, que vai ajudar muito no iniciante, o intermediário, o professor. É um curso básico, mas é um básico intermediário e avançado, porque é o que você falou. Um lutador como o Roger Gracie, super avançado o jiu-jitsu dele, mas ele usa técnicas básicas, ou seja, um cara que luta, até pouco tempo estava lutando, ganhando de grandes nomes, um jiu-jitsu básico, mas é um jiu-jitsu básico com detalhes. Com detalhes. Esses detalhes é que fazem toda a diferença. É que eu procuro ver, quando eu vejo o Roger demonstrando uma posição, quando eu vejo o Rickson, eu presto muita atenção nos detalhes. Com certeza, aquela música do Roberto Carlos, detalhes tão pequenos de nós, porque são os detalhes que fazem a diferença. E ninguém é muito melhor do que o outro, né? Às vezes o cara é melhor fisicamente, está mais em forma, está mais no timing, mas temos muitos professores, muitos mestres, muitos lutadores, então sempre que eu vejo alguém demonstrando uma posição, independente se é um mestre, um professor, um faixa preta, um lutador, um faixa azul, roxo, às vezes eu vejo o cara fazendo uma coisa errada e dando certo. Eu falei, como é que fez isso aí? Eu quero entender como é que ele fez errado na minha concepção e deu certo. Se deu certo, não está errado. Se o cara bateu, não está errado. Eu é que tenho que entender que movimento ele fez para poder. Então, hoje eu estudo muito nessa biomecânica do corpo humano, né? Então, é essa que faz a diferença. Eu sou mais antigo, mas eu estudo as 1000 formas de um mesmo golpe acontecer. É isso aí, mestre. Eu acho que o pessoal já entendeu o recado, né? É muito legal essa proposta sua aí de estar replicando esse conhecimento, como você falou, 40 anos de faixa preta, né? O pessoal acho que deve procurar isso aí. Quem gosta do jiu-jitsu bem feito, né? Na sua profundidade, eu acho que tem que procurar esse curso aí do mestre Sérgio Malibu. Tenho certeza que vocês vão ver detalhes que são impressionantes. É isso aí, mestre. Ô, Fábio, muito obrigado, né, cara? Você também está aí vendendo história do jiu-jitsu, quem precisar. Fábio Kyutakawa online vai te contar um pouquinho de como começou o jiu-jitsu. Rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Agradecer a Fábio Kyutakawa e até a próxima. Os